franquia de Boruto conquista fãs e nos apresenta vários personagens a cada momento. E se tratando do seu mangá especificamente, ele está atualmente em um momento muito importante. Sem deixar a empolgação cair, o mangá nos mostrou inimigos realmente poderosos e outros que não imaginávamos que seriam tão fortes assim. Por consequência disso, nesses últimos dias nos foi revelado seres que até o momento, se for considerar o nível de poder atual de toda a franquia, são os personagens mais fortes. Como já mencionei em outro vídeo, esses seres são mais fortes que Naruto e Sasuke juntos, e pelo enredo e fala de Daimon, possivelmente mais fortes até mesmo que Boruto e Kawaki, que são os personagens centrais da obra. Isso se tratando apenas do mangá, isso mesmo, sim, o mangá está indo de vento em popa. No entanto, as coisas não estão indo muito bem no anime. Lembrando que isso é minha opinião, e vocês podem discordar da mesma sem problemas. Então deixa o like e fique conosco, pois agora vamos ter uma conversa franca sobre tudo que rolou nesses últimos meses no anime. E galera, se analisarmos os acontecimentos que ocasionaram a derrota de Ishiki e atrelado à perda dos poderes de Sasuke e de Naruto, nada demais aconteceu depois daquilo. Com algumas histórias isoladas e foco em personagens secundários, o anime ficou de certo modo com um enredo fraco. Até aí tudo bem. Se for comparar ao anime de Naruto, também existiram histórias isoladas, e momentos que acabaram em no máximo 2 ou 3 episódios. No entanto, muitas pessoas reclamam do nível de animação, da demora para a entrega de um novo arco, e muitos estão esperando que o anime entregue algo que já está acontecendo no mangá, que é a vingança de Code e seu contra-ataque à Folha. Além disso tudo, muitos querem ver a estreia de Ada, Daimon, querem descobrir o que aconteceu com Kashin Koji, e óbvio que o anime nos mostre mais do que vem oferecendo se tratando de história. Vou tentar resumir o que está acontecendo no anime no momento. Tirando os episódios isolados, entramos de uma certa forma em um arco no País das Águas, onde se deu início com uma missão do time 5, que é composto por Metal Lee, e o Abe, e o Capitão Denki, que ficaram responsáveis por entregar umas marionetes em uma mina no País da Água, ou seja, entregar uns robôs para o auxílio na mineração. Isso ocorreu no episódio número 232 do anime, onde a missão foi concluída pelo time 5 mesmo com as dificuldades e desconfianças que tiveram a respeito dos outros com relação ao Denki ser ninja ou não. Com o fim do episódio e a conclusão dessa missão, acreditava-se que finalmente o anime tomaria o rumo do mangá, já que muitos episódios alternativos do anime haviam se passado. Acreditávamos que a introdução dos personagens do mangá chegaria, mas isso não aconteceu. No episódio 233, o anime nos trouxe uma nova formação, com o time 7 ganhando um novo membro e literalmente já confirmando que Konohamaru já era. Kawaki oficialmente é um ninja, e com isso o time 7 recebe sua primeira missão, que é ser guarda-costa de Katasuki e levar o mesmo à Vila da Névoa no País da Água, pois ele foi convidado para um evento ao qual haveria uma apresentação de um novo sistema na Vila da Névoa, e com isso foi nos apresentado o clã dos Funatos. Além de seus membros, uma coisa que se mostrou interessante foi a aparição de Ikada, um garoto que era aprendiz de construtor de barcos. Claramente ele faz uma referência a uma menina chamada Izaribe, uma garota que tinha poderes aquáticos que conhecemos em Naruto. Mas enfim, foi nos apresentado também a tal tecnologia citada por Katasuki. Ela acabou se chamando de Sinonome 1. Uma ferramenta científica gigantesca que se localiza no mar. E o enredo do arco começa com a aceitação, ou não, dessa tecnologia pelos habitantes do país da água, tanto as pessoas comuns quanto os Funatos, que são os vilões do arco. A partir desse ponto, os problemas a respeito desse arco, e o porquê dele ser tão ruim, pelo menos para mim, foi uma porcaria. Vamos lá, com a não aceitação dessa tecnologia nos mares, se iniciou uma guerra interna. Os Funatos e a Vila da Névoa entraram em conflito, e a guerra se estendeu por muitos episódios. Com isso, algumas histórias foram fechadas para que o conflito interno explodisse. Com esses tais conflitos, aconteceram mortes e uma nova maldição do ódio começou. Desde o episódio 232 até o atual, que é o episódio 255, que foi a conclusão da guerra interna, eu senti que as coisas não foram feitas de uma maneira natural. Em alguns momentos senti uma forçação de barra a respeito de laços, amizades. Senti também que algumas ações do próprio Boruto foi de uma maneira ridícula, e nada a ver. Tipo, você meio que fica pensando, nada a ver, que merda é essa? Sem falar que algumas ações que acabaram acontecendo foram tão forçadas que quem assiste só imaginava tipo, não precisava disso aí, ou que ridículo. O ponto que me deixou com mais raiva do anime foi a forma que eles tentaram repassar o ciclo de ódio, algo que já nos foi apresentado com o próprio Narutinho. As mortes que aconteceram,
como a do Kagura, que de uma certa forma nos lembrou a morte do Yagura, de morrer jovem e tal, ou a morte da Rebi Ichigo. Me deram a impressão que elas só aconteceram porque era uma guerra, e que alguém tinha que morrer. Outras mortes também aconteceram, mas para mim a sua maioria desnecessária, e sem passar emoção nenhuma. O arco se estendeu até o episódio 255, e confesso que foi uma tortura, ver cada episódio que não empolgava, que a gente só sente que o episódio foi um lixo e a agregação que deveria ter na história não nos passou isso. O enredo desse arco não fluiu e perdeu o rumo, Boruto se suicidando, e cada em um episódio se tornando ruim? Uma forçação de barra para uma pessoa se tornar um vilão final de um arco com tão pouco brilho e muito arrastado? Foi demais e foi ridículo. Por isso Masashi Kishimoto foi tão criticado devido suas decisões, a história se perdeu, o arco foi ruim e torturante. Não sei o que vocês pensam, mas acho que o anime merecia mais, a história merecia mais e amém que esse arco acabou, já não aguentava mais tanta ruindade. O que esperar do anime agora é que um novo arco se inicie depois de algumas semanas, como é costume fazer depois de um arco tão grande assim, que finalmente as consequências da luta contra Ishiki apareça e o principal, o que todo fã espera é que o anime volte a ser bom, pois essa porcaria que teve aí foi difícil de engolir, rapaz, como foi. Essa é nossa opinião e desabafo sobre tudo que vimos no anime de Boruto, o que achamos. Se alguém tem uma opinião sobre o mesmo ao contrário do que falamos e acha que foi tudo uma maravilha, nós respeitamos sua opinião e agradecemos por assistir o vídeo até aqui. Então comentem o que vocês acharam e deixe aquele like. Fique conosco. Pessoal, nós somos o Duende e o Duende Nerd fica por aqui, até a próxima, pessoal.